Fala pessoal, beleza? Agora vamos para finalizar essa questão, né? Como nós vimos no último caso aqui. Então é x ao cubo menos x e x ao quadrado menos 1, certo? Então agora olha o que ela pede, né? Encontre a área S delimitada pelas duas curvas. Ai meu Deus, é isso. Fala, o que eu faço agora? Ele não colocou nem eixo y nem eixo x. Então quer dizer que essas duas curvas, né, se limitam por elas mesmas. Mas como assim? Não entendi, porque antes ela não falava, né, que se cruzava. Ela falava que tinha uma tangente em comum nesse ponto P. Que afinal de contas, né, que ponto era esse? Era o ponto 1, né? O ponto P, esse ponto P aqui era qual ponto? Era o ponto 1, não é isso? E aí, quem era o outro ponto aqui, né? É, Era o ponto 1, 0, né? Era o ponto 1, 0. 1, 0. Por que 1, 0? Porque olha só, quando eu jogo 1 aqui, né? Vai dar 1 menos 1, 0. Aqui também, 1 menos 1, 0. Então é o ponto 1, 0. Beleza, pessoal? Aí, então, quer dizer o quê? Quer dizer que elas se cruzam, elas não se cruzam? Vamos ver aqui, então. Olha só que legal, ó. Opa. Para vocês perceberem de fato isso aqui de uma vez, né? Vamos lá. Como eu falei com vocês, isso aqui é o GeoGebra, tá? Ó. Então, aplicativo e tal. E olha só, não precisa disso, tá, pessoal? Não precisa, mas só para poder explicar que fica bem legal quando a gente faz assim, tá? Então, olha só, para entender melhor o que está acontecendo. Então, ó, o que eu vou desenhar aqui? Eu vou desenhar essa função x ao cubo menos x. Então, ó, vai ser x, ó, aqui, ó, x. A desenho reta, mas é x ao cubo. Aqui, ó, aqui tá o quadrado, aqui tá, ó. Aqui tá, opa, desculpa, já cliquei errado. Para elevar aqui, ó. Para elevar, ó, já elevou, ó, tá vendo? Falar para cima. X ao cubo. Se eu continuar aqui escrevendo, ó, já mudou. Eu vou continuar botando aqui em cima, tá vendo? Eu não quero isso. Então, eu vou ter que botar uma setinha pro lado aqui, ó. Setinha pro lado. Aí vai ficar menos x, não é isso? Olha só que legal, ó. Aí bota aqui, ó, para ir. Isso aqui, ó. Foi, então, ó, tá vendo? Criou uma função, tá vendo? Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Peraí, cancelar. Bota isso aqui pra cá, ó. Tá vendo? Criou uma função, tá vendo? Criou uma função, que é qual função? X ao cubo menos x. Beleza? Vamos lá agora voltar pra cá, ó. Voltou. Agora vamos fazer isso aqui. X ao quadrado menos 1. Então vai ficar x, ó. O ao quadrado, de novo, x, né? Vermelho, ó. Vermelho, que é a opção 2. O ao quadrado é tão famoso, né? Que nem tem que botar nada, tá vendo? Já tá aqui ao quadrado. X ao quadrado, beleza? Aí vai ficar menos 1. Pessoal, olha que lindo isso aqui, que lindo, ó. Foi, beleza? Então, ó, vou botar aqui, então, vou clicar aqui. Cancelar, cara. Isso aqui é muito complicado, né? Vou botar aqui assim. Eu só quero só mexer na tela. Isso, mas sem esse cara aqui, quero que isso aqui abaixo. Eu não tô conseguindo. Queria que isso aqui diminuísse. Eu não sei, é porque eu não uso muito no celular. Ah, foi. Finalmente foi. Então, olha só. Qual era o ponto que ele falou, né, na questão anterior, que elas se tocavam? Era o ponto 1, 0, né? Então, olha só. De fato, tá vendo? Olha só que legal, pessoal. No ponto 1, 0, ó, que é esse ponto aqui, elas se tocam, tá vendo? A tangente, tá vendo? A tangente, ó, é igual para as duas. Por isso que a gente deriva e iguala no ponto P, né? Que descobrimos depois que o ponto P, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. O ponto P não era menos 1/3, era o 1. Pessoal, isso aqui é muito legal, tá? Só que elas se tocam em outro ponto. Só que nesse outro ponto elas não se tocam, né? Nesse outro ponto elas se cruzam, olha a diferença, né? Aqui, ó como é que é a tangente da azul. A tangente da azul é assim, ó. É uma reta, tá vendo? Pra cima. Agora, e a tangente da vermelha, né? A tangente da vermelha é uma reta para baixo. Então não é a mesma. Mas nesse ponto 1 aqui é a mesma. É a mesma, tá, pessoal? É a mesma tangente. Então, beleza. Então, olha só. A área que a gente vai calcular é a área desse espaço aqui, tá vendo? Aqui, ó. De dentro aqui, ó. Então, né, seria quem? Seria, se eu traçar uma reta aqui, né? Vai entrar na azul e sair na vermelha. Mas não importa, né? Mas olha só que interessante, né? Eu preciso descobrir quem são esses pontos aqui, né? Esse e esse. Que aqui dá pra ver, ó. Que é qual ponto, ó? É o ponto, ó, olha só, menos 1, né? E aqui é o ponto, ó, 1. Tá vendo? Mas isso a gente vamos fazer na conta, tá? Então a gente vai calcular essa área aqui, tá, pessoal? Só para ficar bem claro, né? Que num ponto elas se tocam e no outro ponto elas se cruzam. E a questão anterior falou desse ponto aqui, que elas se tocavam só. Então agora vamos lá fazer as contas. Ela quer a área, sem mais nem menos, né? A área é o ponto que elas se tocam entre esse ponto, né? Então eu vou ter que saber que ponto é esse. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que igualar uma na outra, né? Para descobrir o ponto que é. Mas eu já sei um ponto, que é qual? É o ponto que nós calculamos na última conta, que é o ponto 1, né? O x igual a 1. Então, vamos embora. Vai ficar como agora. Y é quem? X ao cubo menos x. Igual a y2.
x ao quadrado menos 1. Ai, meu Deus, como é que eu vou achar isso aqui? É uma equação cúbica, professor? É, uma equação cúbica. Então, ó, o x ao quadrado vem para cá, né? Então vai ficar menos x2, né? Menos x. E o 1 também vem para lá. Então vai ficar mais 1. Essa equação aqui, né? Professor, uma equação cúbica? É. Mas relaxa. Vou usar abril Ruffini, vou usar o quê? Calma, isso aqui é bem fácil, porque, ó, eu posso colocar aqui o x em evidência. Se eu colocar aqui o x2, né, em evidência, x2 em evidência, vai ficar como? Vai ficar x menos 1, não é isso? Certo. Agora aqui, ó, nessa parte aqui, ó, se eu colocar o menos 1 em evidência, vou colocar menos 1 em evidência, né? Vai ficar como? Vai ficar x menos 1. Isso aqui é tão legal, isso aqui é tão legal. Eu adoro isso aqui. Isso aqui é faturação dupla. Faturação dupla. Então colocamos aqui em evidência o x2 e aqui em evidência menos 1. E agora o que eu vou fazer? Ó, dupla, a parte dupla. Esse cara aqui aparece aqui também. Então eu vou colocar em evidência quem? O x menos 1. Então eu vou colocar em evidência aqui o x menos 1, né? E vou reescrever tudo isso aqui sem o x menos 1. Então vai ficar contra, né? Vai ficar, esquece esse cara, vai ficar só o x2. Esquece esse cara, vai ficar só menos 1. Pessoal, isso aqui é lindo. Essa aqui, então, é a faturação completa. Tá vendo? Então, olha só, aqui, bota o x2 em evidência. Então, vou tirar x2 daqui, vai ficar um x só. Vou tirar x2 daqui, vai ficar só 1. Então, ficou isso aqui. Agora aqui, vou tirar o menos 1 de cada um. Pra quê? Pra ficar menos 1 aqui nos dois, tá vendo? X menos 1, no caso, né? Bota o menos 1 pra fora, vai ficar x positivo, né? E menos 1 aqui. Por quê? Joga o menos 1 pra dentro, vai ficar o que estava antes. Menos x e mais 1. Agora eu vou pegar esse cara em evidência. Peguei em evidência, então vou ficar só com esse cara, menos esse. E se um produto dá zero, quer dizer o quê? Que esse aqui é zero, né? Então o x é 1, né? Passa para o outro lado, fica 1. E quer dizer ó, que esse aqui também é zero. O que eu vou fazer? Vai ficar x2. Vou fazer os dois, tá? Pra ficar mais fácil para todo mundo, então. Isso aqui é bem legal, que tem muitas implicações em outras matérias da matemática também, que eu acho interessante. Então, ó, se esse cara aqui for zero, né? Vai ficar como? X menos 1 igual a zero, x igual a 1. Isso aqui é pura álgebra, pessoal. Pura álgebra, né? Vamos acabar falando de um teorema aqui fundamental da álgebra, que é o teorema mais importante da álgebra, né? Que vai ficar o quê? X ao quadrado igual a zero, né? Menos 1 igual a zero. Quer dizer o quê? X ao quadrado igual a 1. Quer dizer o quê? X igual a mais ou menos a raiz de 1. Quer dizer o quê? Que o x é igual a mais ou menos 1. Enfim, pessoal, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que quais são as raízes? Quais são as raízes desse polinômio? São, ó, isso aqui, pessoal, é o teorema fundamental da álgebra. Se um polinômio tem grau 3, ele vai ter 3 raízes. Então, ó, quais são as raízes? 1, 1, menos 1. Então, as raízes são 1, 1, menos 1. E aí, pessoal, e daí? Que aí, né, uma raiz aparece 2 vezes, que é a raiz 1. Então, nós falamos na álgebra que isso aqui tem multiplicidade algébrica 1. É MA. O que é MA? Multiplicidade algébrica. Errei, desculpa. 2. Multiplicidade algébrica 2. Por quê? Ele é a raiz 2 vezes. Então, 1 tem MA2. E o menos 1? O menos 1 tem MA1. Porque ele é a raiz uma vez só. Enfim, beleza. Isso não é importante pra gente. E por que eu fiz isso, meu Deus? Eu fiz isso para poder integrar. Nem isso, eu vou integrar, né? Ele não sabe. Eu vou integrar essa menos essa. Ou, ao contrário, essa menos essa. Mas vou botar um módulo, tanto faz, que aí tanto faz qual ordem eu botar. Sem precisar desenhar. Mas uma coisa eu tenho que saber. Eu tenho que saber de onde até onde, né? Então eu igualo aqui para poder achar os pontos de interseção, que eu já achei, menos 1 e 1. Então eu vou integrar de menos 1 a 1. Tanto faz aqui, vou começar por essa aqui, né? Lá no desenho vimos que essa aqui começava mesmo, mas não importa, né? E aqui vai ficar menos agora, x ao quadrado menos 1. Olha que lindo, pessoal. Por que lindo, professor? Porque, ó, vou fazer aqui então, tá de menos 1 a 1, né? Então eu vou poder usar a par ou ímpar da função, né? Então vai ficar como? Vai ficar menos 1 a 1 de quem? X ao cubo, menos x, né? Menos x2, mais 1, certo, pessoal? Isso aqui, né? É bem isso, né? Isso aí. Menos e mais, perfeito. E agora, pessoal, olha só. O que nós sabemos, né? Quando eu vou integrar assim, né, de menos 1 a 1, né, de intervalos simétricos, uma função ímpar, dá zero. Dá zero. Então vai ficar só essa aqui sobrevivendo, né? E aí essa integral vai ficar como? Vai ficar a integral, né, de 0 a 1, né, dobrada. Não é isso, pessoal? É isso mesmo, né? Vamos dobrar a integral de 0 a 1. Por quê? Porque é chato pra caramba ficar integrando de menos 1 a 1. Aí tem que botar 1, menos 1, 1, menos 1, aí menos 1, fica menos, fica mais, é um saco. Então, a par vira par. Eu gravo assim, a par, vira 2, 0, 1. Agora, a ímpar é 0.
Então aqui vai ser a mesma integral, só que de 0 a 1, de 2 vezes 0 a 1, de menos x2 mais 1. Coisa linda, coisa linda. Então vai dar quanto aqui, ó? 2, né? Vamos botar aqui, então vamos lá. Vai ficar menos x ao cubo sobre 3, não é isso? E aqui vamos variar aqui, né? O cubo de 0 a 1. E aqui mais x, né? Também vamos avaliar aqui de 0 a 1. E vai dar quanto, né? Dobra aqui, né? Vai dar menos 1/3, né? Ó, que coisa linda, bem fácil, né? Beleza? 1 ao cubo, 1, menos 0, 0, menos 1/3, mais 1. Então, quanto que é, pessoal? Menos 1/3 mais 1. Vamos lá, vai ficar 2 vezes quem? Aqui nem precisava, não vou botar parênteses, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1, né? 3 vezes 1, 3, menos 1 mais 3 dá 2. Então, deu 2/3. Opa, qual vai ser a resposta? 4/3. Pessoal, deu igualzinho a outra, né? Mas não é uma coincidência, tá, pessoal? Na matemática, às vezes é uma coincidência. Não quer dizer nada não, tá? A resposta é 4/3, ou seja, a área entre essas curvas aqui, né? De menos 1 a 1, que é onde elas se cruzam no menos 1 e se tocam no 1, é 4/3. Aquela área que eles vimos no começo, né? Daquele desenho lá, no celular, no GeoGebra é 4/3, pessoal. Então, espero que você tenha entendido. Até a próxima e tudo de bom!